Olá, moçada do sexto ano, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo, estou em casa, estou me cuidando, evitando ao máximo sair. Óbvio, de vez em quando dou uma saidinha de máscara, com todo o cuidado, evito contato com muita gente, não fico em lugares que tenham muita gente. E é bem isso que a gente tem que fazer. Quando eu volto para casa, lavar bem a mão, mesmo na rua levo um potinho com álcool, de vez em quando estou passando, porque a gente toca algumas coisas, não é isso? Então, todo cuidado para quê? Para eu poder encontrar vocês. Assim como eu quero encontrar vocês, eu quero que vocês me encontrem também logo em breve, certo? A gente está aqui afastados, né? No ensino remoto, que a gente chama aqui. O que é esse ensino remoto? Eu tento abordar alguns temas que vão ser trabalhados com vocês durante esse ano letivo de 2020. Só que eu não estou trabalhando tudo aquilo que seria de sala de aula. Quando nós estivermos em sala de aula, muitas das coisas que nós já falamos aqui vão ser abordadas novamente e vocês vão memorizar aqui e utilizar talvez o conhecimento em sala. Exatamente esse é o nosso propósito, certo? Bom, nosso último encontro virtual, nossa última teleaula, nós trabalhamos a questão da mulher na sociedade egípcia. O gênero feminino, olha que mulher bonita, certo? Olha uma egípcia, vestidinho egípcio, cabelinho de corte egípcio, os olhos pintados, ou egípcia. É a mulher na sociedade egípcia. Nós vimos que essa mulher ela se destacou principalmente porque ela tinha igualdade de direitos se comparada aos homens. E isso é um caso raro, principalmente na história antiga. Nenhuma sociedade da antiguidade, nenhuma delas, ela poderia encontrar essa questão de igualdade como no Egito a mulher encontrou. Isso não existiu em Roma, não existiu na Grécia, na Mesopotâmia, na Fenícia, não existiu em lugar nenhum, tá? Em lugar nenhum da antiguidade. Aliás, isso foi uma conquista apenas dos séculos 19 e 20, uma conquista muito recente. Quando eu falo em antiguidade, estou falando do período anterior a Cristo, até o século V da era cristã. Então, não dá para falar que a mulher não tenha conquistado um espaço. Aliás, ela ainda está conquistando. Salários, direitos de igualdade com relação a homens, isso ainda não existe, mas existe uma proximidade. E as mulheres, com muita organização e a compreensão e a luta delas sendo compreendida pelos homens como uma luta de direitos, a mulher vai conquistar essa igualdade sim. Até porque as mulheres, elas são superiores a gente. Por que isso? Por que eu estou dizendo isso? Porque elas dão conta de jornadas múltiplas. Elas são mães, são esposas, elas dão conta de muita coisa às vezes em casa e elas ainda estão trabalhando fora. Então, o mínimo que nós homens podemos pensar com relação à vida das mulheres é a igualdade. E isso tinha no Egito Antigo e atualmente no Egito, como vimos também hoje, não se convive com isso. Aliás, hoje no Egito, não seria incomum nós encontrarmos dois cidadãos egípcios, está aqui o Fred, acho que Fred, né? E o Salsicha, o amigão do Scooby. Se fosse na sociedade egípcia, seria comum a gente encontrar esses dois andando de mãos dadas pelo Egito, lá no Cairo, na capital do Egito, os caras aqui andando de mão dada. Isso não seria um ato homossexual. Ninguém estaria vendo os dois aqui como dois homossexuais, mesmo que eles se beijassem, dessem 3 beijinhos aqui no rosto. Isso seria uma coisa normal. Por quê? Porque é um hábito no Egito atual. Homens, quando se encontram, podem andar de mãos dadas pelas ruas, podem dar 3 beijinhos como forma de cumprimento. E, enquanto isso, mulher sozinha não anda na sociedade egípcia. Ela é discriminada. Ela tem que andar acompanhada do marido, do pai, da mãe, de alguém mais velho, até de um irmão menor, mas menino. Então, essa situação denota que a mulher que teve um espaço tão respeitado na antiguidade perdeu esta igualdade com o passar do tempo, graças a uma religião que se implantou no Egito. E isso modificou a vida daquela sociedade. Então eu estou falando de sociedade, de um povo, de uma civilização, que quando nós falamos, geralmente nós abordamos em geral a situação de uma imagem na cabeça, a imagem do Vale do Gizé. A imagem do Vale do Gizé, como assim a imagem do Vale do Gizé? O que é isso? Aquela região onde estão lá as pirâmides, Queops, Kéfera, Miquerinos, onde está a esfinge, a grande esfinge de Gizé. O que é uma esfinge? Um corpo de animal, um corpo felino, um corpo de um leão, quebra tudo leão,
e uma cabeça humana. Aquela esfinge de Gizé, que existe desde 2800 a.C., 2700 a.C., ela não é uma obra arquitetônica simples, é uma obra gigantesca, feita numa única rocha, numa única pedra foi esculpida aquela escultura. Ela tem 73 metros de comprimento, 19 metros de largura e 20 metros de altura, de uma única pedra. Então vocês podem perceber que o Vale do Gizé encontra pessoas que são muito habilidosas com as atividades manuais. Fazer uma escultura desse porte há 5.000 anos atrás não é para qualquer um. Então os egípcios tinham essa qualidade. E outra coisa, tá? Tanto as pirâmides quanto a própria esfinge, que são feitas de pedra grandes, pedras muito grandes, levam a gente a ficar curioso por uma coisa: não tem pedra na região. As pedras foram trazidas de muito longe. É outro fato curioso do Egito. Aliás, falando de fato curioso do Egito, a esfinge, ela tem um nariz decepado, ela teve um nariz desaparecido. Por muito tempo, pensou-se que aquela esfinge tinha o nariz decepado por conta de um general que, comandando o exército francês, o Napoleão Bonaparte, em 1798, ao invadir o Egito, ordenou aos seus homens que ele usassem como alvo aquele nariz daquela esfinge. E aí, com tiros de canhões, alguém foi lá e derrubou. Bom, essa teoria caiu por terra. Em 1960, se eu não me engano, foi por ali, uns achados de um arquiteto francês que tinha viajado pelo Egito mostraram ali uns rabiscos, uns desenhos dele feito a bico de pena, e o desenho mostrava já a esfinge em 1737 sem o nariz. Portanto, não seria Napoleão o responsável por decepar o nariz da esfinge. Quem que conseguiu derrubar esse nariz? Quem que arrancou esse nariz? Fato curioso, fato para comentarmos, inclusive, em sala de aula. Ok? Outro fato é que as pirâmides elas servem de tumba para o sepultamento dos faraós, mas as pessoas também da nobreza, as pessoas do comércio que tinham bens, elas também contratavam artesãos que faziam tumbas refinadas. Encontraram-se, inclusive, algumas tumbas com banheiro. Para que será que um morto ia precisar de um banheiro na sua tumba? Outro fato curioso, será que o morto mumificado se levantava à noite e ia no banheiro? É fato curioso sobre o Egito, certo? Sobre estes pedreiros que construíam as tumbas e outros artesãos que construíam lá os canais de irrigação, agricultores que faziam ferramentas muito práticas para o Egito, aquelas embarcações feitas à base de papiro, que nós vamos conversar em sala de aula, explicar o que é e qual a serventia dele em grande quantidade no Egito, nós temos que pensar o seguinte: como se pagavam alguns trabalhadores que eram contratados? Não era por dinheiro. O contrato era feito e o pagamento era executado através de potes, tonéis, barrizinhos com cerveja. Isso mesmo. A cerveja que deixa alguns homens barrigudinhos, a cerveja, ela é uma invenção, ela é um produto que surge pela primeira vez tanto no Egito quanto na região da Suméria. Pode ser uma invenção atribuída aos sumérios ou aos egípcios, ela aparece praticamente na mesma época. Os vestígios de cerveja são da mesma época. E o pagamento dos trabalhadores que eram contratados, em geral, eram feitos com cerveja. Um fato curioso. Já que eu falei nos barrigudinhos, nos gordinhos, as imagens dos faraós nas paredes das pirâmides, em alguns papiros desenhados em alguns museus, sempre retrataram reis magros, elegantes e esguios. Só que os faraós se alimentavam à base de mel, açúcar e pão. Se a dieta desses faraós era pão, açúcar e mel, é óbvio que os faraós não eram magrinhos como os desenhos mostravam. Mais uma curiosidade do Egito. E numa relação Brasil e Egito, eu poderia trazer para vocês um outro fato. Nós temos aqui um grande imperador da história do Brasil, também gordinho, aliás, chamado Dom Pedro II, para mim um dos maiores governantes que o país já teve. Dom Pedro II trouxe progresso, a economia foi exemplar do Brasil e ele soube governar esse país como poucos. Governou por muito tempo e muito bem. Tá? Dom Pedro II era um intelectual, era um homem que falava vários idiomas, viajava para vários lugares,
todas as viagens pagas com seu próprio recurso, ele não pedia diárias, ele não gastava dinheiro público para viajar por aí, tá? E sempre tentando aprender alguma coisa a mais. Numa das viagens de Dom Pedro II ao Egito, Dom Pedro, ao visitar e conhecer o imperador Ismail, ele recebeu de presente, ele fez amizade e recebeu de presente uma múmia, uma mulher morta há mais de 1000 anos lá no Egito, mumificada, era uma cantora egípcia, mumificada, foi doada, foi entregue de presente para o Dom Pedro II, que trouxe não só essa múmia, mas mais de 700 peças para o Brasil, peças do Egito Antigo para o Brasil. Então Dom Pedro tinha essa preocupação de trazer e criar acervos de onde ele passava. Essas peças, inclusive essa múmia, elas estavam localizadas no Museu Nacional no Rio de Janeiro. E se vocês lembrarem, o Museu Nacional, ele pegou fogo, ele sofreu um incêndio em 2018. Uma tristeza para a nossa cultura, para o nosso conhecimento, para a nossa história. Perdemos peças valiosíssimas, como essa que eu estou comentando com vocês, e todas essas peças do segundo andar da maior coleção egípcia que nós tínhamos na América Latina. Estavam aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, graças a Dom Pedro II. Tudo foi queimado com fogo. Então vocês vejam a importância de conhecermos museus. Aproveitem esse tempo, nosso primeiro encontro foi dado para esse fim, visitar museus virtuais. Visitem museus, leiam, aproveitem o tempo de vocês. Não fiquem apenas de conversa, de trelelê no WhatsApp, de conversas em redes sociais. Aproveitem, leiam, estudem, façam as tarefas e, por favor, respondam as questões colocando o nome de vocês também. Nome e turma, certo? Saudade de vocês, um beijo e até a próxima. Grande abraço.